Fala galera, tudo bem? Na última aula a gente falou um pouco sobre, começou a falar sobre os conceitos básicos da geografia. A gente falou um pouco que a geografia ela tem os seus conceitos básicos, os conceitos que foram trabalhados ao longo da história dessa ciência e que são importantes para a gente entender a ciência geográfica, entender outros assuntos para além da ciência geográfica, mas entender questões territoriais, questões de espaços, questões regionais, que a gente vai tratar ao longo do ensino médio. Então, é fundamental que a gente entenda conceitos dentro da geografia e os conceitos básicos, os conceitos fundamentais da geografia a gente está vendo aqui. Tá? Na última aula, a gente viu dois conceitos. A gente viu o espaço geográfico, que é aquele conceito que, aquela ideia de espaço concebido a partir das ações da sociedade, das ações da sociedade sobre a natureza, então dessa relação da sociedade e da natureza. Então, o espaço geográfico só é espaço geográfico porque ele tem a ação do homem sobre o espaço terrestre e isso torna ele um espaço geográfico nessa interação. A gente falou também do outro conceito, que é o conceito de paisagem, que vai para além daquela ideia de paisagem natural ou de algo belo, seria tudo aquilo que a gente percebe a partir dos nossos sentidos, né? Principalmente a visão, que é o órgão no sentido que a gente mais utiliza, digamos assim, mas a gente pode perceber a paisagem também a partir dos outros órgãos dos sentidos, né? Com o olfato, o paladar, enfim, etc. Tá? Então, isso vai remeter também a lugares, a espaços, essas sensações. Tá? Então, a gente viu esses dois conceitos, né, que são ampliados a partir aqui do ensino médio, e a gente vai ver agora nessa aula mais três desses conceitos básicos. Tá? A gente vai falar um pouco sobre lugar, vai falar um pouco sobre território, vai falar um pouco sobre região. Tá? Vamos entender aqui cada um desses conceitos. Então, vamos lá. Bom, o primeiro é o conceito de lugar. O lugar é também uma palavra, a palavra lugar também ela é muito utilizada, a gente utiliza muito, aquele lugar ali, vai lá naquele lugar que você encontra manifestações culturais, vai lá naquele lugar que você vai encontrar praias, enfim. Tá? A gente utiliza muito essa palavra no nosso dia a dia, a palavra lugar. Para a geografia, ela é, além de uma palavra, ela tem essa ideia de conceito, de ser um conceito, de ter um significado para a geografia. Tá? Então, para a geografia, o lugar é onde as pessoas vivem. Tá? É o ponto de partida ali para a compreensão do espaço geográfico numa escala mais local, mais nacional, regional ou mundial. Como assim, professor? O lugar, gente, da geografia é onde as pessoas se relacionam, tá? Onde elas estabelecem laços afetivos com parentes, com amigos, colegas, vizinhos e também, por que não, com a própria paisagem do espaço. Tá? Então, é lá no lugar, no espaço que a gente vai denotar de lugar, que são construídas as nossas relações de cooperação entre um e outro, né? Entre o grupo, embora tenha conflitos também, mas a gente constrói relações ali dentro desse espaço. É onde a gente constrói essas relações. Tá? E é lá nesse lugar, é nesse espaço, então, que a gente vai chamar de lugar, uma parte do espaço geográfico que a gente vai chamar de lugar, que a gente vai construir a nossa identidade cultural e a nossa identidade socioespacial. Professor, não entendi. Como assim? Então, o lugar ele é um espaço que tenha representações, que tenha laços afetivos, que eu tenha laços afetivos com esse espaço. É isso. Tá? A gente pode, por exemplo, dizer que um espaço é um lugar para o Joãozinho, porque o Joãozinho tem lá os seus parentes, tem os seus colegas, os vizinhos lá no bairro dele, ele tem aquele bairro lá como o seu lugar, como um lugar de laços afetivos, onde ele estabelece com o laços afetivo, tanto com a paisagem quanto com as pessoas, é onde ele estabelece laços. Tá? Por exemplo, a gente pode falar de algum lugar específico na região sul do Brasil que tem alguma manifestação cultural, que tenha solar, né? E para algumas pessoas essa manifestação ela é importante, então para eles aquilo é uma identidade cultural, socioespacial, uma identidade de lugar. Para eles é um lugar. Para mim, não pode não ser um lugar, pode ser um espaço qualquer, um outro espaço. Por quê?
porque eu não estabeleci relações sociais, eu não restabeleci relações com parentes sobre aquele espaço. Então, essa não seria esse espaço não seria um lugar para mim, né? A gente tem aqui uma fotografia, por exemplo, de uma cidade no Nordeste que tem manifestações culturais de samba de coco, por exemplo, que é um tipo de manifestação musical específica ali do Nordeste, principalmente Pernambuco, Paraíba, tá, e outros estados do Nordeste. E aí é uma manifestação cultural própria desse espaço. As pessoas se identificam, estabelecem relações com o lugar, vejam só, com aquele espaço. Então, para essas pessoas, esse espaço é um lugar. Pode ser que não seja para mim, pode ser que não seja para você, porque você não estabeleceu essas relações com esses espaços. Tá? Eu sempre digo, né, que eu morava num determinado bairro quando criança, e lá eu tinha os meus amigos, eu tinha restabelecido as relações com parentes, com as ruas, conhecia todas as ruas do lugar, então eu tinha relações afetivas com aquele determinado espaço. E um belo dia, os meus pais resolveram mudar para um outro espaço, e nesse outro espaço, nesse outro bairro, eu não estabeleci muitas relações, laços afetivos com esse espaço. Então, para mim, aquele outro bairro que eu morava anteriormente era um lugar, e o outro não foi um lugar, né? Só depois, a partir que eu comecei a estabelecer relações com esse espaço, que se tornou um lugar para mim. Porque o lugar, para a geografia, com esse conceito, é onde você estabelece, então, esses laços afetivos, é onde você estabelece essa relação com os parentes, tá? E é nesse lugar que são construídos esses laços, é nesse lugar que a gente tem especificidades culturais, que rola uma identidade, né, numa escala nacional, regional, tá, desse espaço. Então, o lugar ele é esse locus, esse espaço, talvez, que a gente tenha mais aproximação, que tenha mais afetividade mesmo sobre esse espaço. Tá? Então, o que é um lugar para mim pode não ser um lugar para você, tá? Porque a gente vai estar estabelecendo vivências, laços diferentes. Tá? Então, esse é o conceito de lugar para a geografia. Tá bom? Inclusive, há debates em termos teóricos na geografia, dizendo que determinados espaços podem não ser lugares, podem ser não lugares. Né? Por exemplo, um shopping, né, que é um lugar de compra, é um ambiente de compras, ele foi construído com o objetivo de venda de produtos, e é um local de passagem das pessoas, de compras, tanto de alimentação quanto de vestuário, enfim, eletrodomésticos. É um lugar essencialmente de compras, ele não é um lugar que se estabelece relações. Ah, professor, mas alguém pode estabelecer relações a partir do momento que trabalha lá, estabelece relações com aquele lugar. Aí pode ser, talvez ela chegue a ser um lugar para aquela pessoa que estabelece relações diretas com aquele espaço. Mas para a maior parte das pessoas é um lugar de transição, de passagem, um terminal de ônibus, por exemplo, uma estação de metrô, era um lugar de passagem, não necessariamente desculpa, é um espaço de passagem, não é necessariamente um lugar. Tá? Então, isso que a gente tem que deixar claro, que o conceito de geografia do lugar, o conceito de lugar na geografia é esse, tá? É o espaço onde a gente estabelece relações, estabelece laços afetivos, seja com parentes, amigos, colegas e vizinhos, e também com a paisagem ao nosso redor, ok? Bom, é importante a gente entender também, dentro desse conceito de lugar, que a gente precisa entender esse lugar a partir da compreensão de todo o espaço geográfico, né? Que ele se apresenta de modo diferente. Acabei de falar que, para mim, o lugar pode ser um determinado espaço e para você não, né? Ou vice-versa, tá? Então, a gente precisa também ter um recorte conceitual que a geografia analisa. Esses recortes conceituais ele precisa ter entendido também dentro do que a gente chama de escala geográfica. Tá? Se a gente analisar um mapa, a gente tem a escala numérica, mas a gente também tem uma escala geográfica. Quais são essas escalas geográficas? A gente pode entender a escala geográfica a partir do lugar, tá? Que é onde se operacionaliza, onde a gente tem no local, onde a gente tem a operacionalização do conceito de lugar, tá? Que está associado também com o conceito de paisagem. As pessoas se identificam com essa paisagem, né? Então, elas são
esse é aí que acontece no local o conceito de lugar, tá? No nacional, na questão nacional, a gente tem a operacionalização do que a gente chama de território, que a gente vai falar logo em seguida, né? Que é controlado pelo Estado-nação, que é controlado pelo governo, que pode ser trabalhado tanto na esfera nacional, como estadual, como municipal, que são territórios, né? De subdivisões aí do nacional. O regional, que demanda a gente também entender a noção de região, tá? E a noção do mundial, que já abrange o globo terrestre. Hoje, numa escala global, a gente tem outras relações sendo estabelecidas também, tá? Relações socioespaciais, sobretudo com o momento da globalização. Então, vejam que a gente pode analisar cada conceito desse a partir aí dessas escalas geográficas também. São importantes as escalas geográficas para a gente entender os diferentes conceitos da geografia. Tá? Vamos falar do outro. Vamos falar lá do segundo conceito que a gente estabeleceu para hoje, que é o conceito de território. Tá? Primeiro aqui a gente precisa falar um pouco do conceito de território a partir da relação teórica. Tá? Então, um geógrafo chamado Frederick Hudson, na sua obra Antropogeografia, ele estabeleceu a relação entre o Estado e o espaço, entre um determinado governo, né, entre o Estado, na verdade, entre o governo, né, quem está governando naquele momento está representando o Estado, e o espaço, tá? Essa relação entre eles. Tá? Então, segundo ele, segundo Frederick Hudson, então, a partir do momento em que uma sociedade vai se organizar para defender um território, ela vai se transformar também em Estado, ela vai se transformar aqui em Estado. Então, desse conceito, a gente entende que o território é um recorte espacial geográfico sobre um controle de um poder instituído. Tá? O território é o recorte do espaço geográfico sobre o controle de um poder instituído. Então, o território é esse recorte em que tem um controle, que tem um poder. Então, a gente depreende também daqui que o território é onde se estabelece no espaço as relações de poder. Tá? Então, o território é aquele espaço, aquela parcela do espaço geográfico em que a gente tem relações de poder inseridas ali. A gente tem uma determinada relação de poder. E, geralmente, essa relação de poder é instituída pelo Estado Nacional e pelas suas subesferas. O que seria isso? O governo, né? A gente tem no Brasil um território dividido em estados, a gente tem esses estados divididos em municípios, tá? Então o território ali é aquele recorte do espaço onde tem um controle de um poder instituído, seja ou do Estado Nacional, seja de um país, né? Que tenha também as subesferas, as esferas subnacionais. No Brasil, por exemplo, a gente tem os diferentes estados, os diferentes municípios dentro daquele estado, né? Não necessariamente tem esse controle de estadual, por exemplo, em países menores, mas o Brasil, como um país de extensões territoriais continentais, ele acaba tendo uma subdivisão entre estados. Tá? Então, o território, de novo, é o recorte do espaço geográfico sobre o controle de um poder instituído, que pode ser o Estado Nacional e as suas subesferas. Tá? Só que o território não é apenas isso, ele é isso também, principalmente isso. Mas há situações, né, em que outros agentes podem controlar o território. Como assim outros agentes, professor? Outros agentes que não seja, por exemplo, o Estado, que não seja o controle político, né, do Estado, do Estado Nacional, dos diferentes estados, da federação ou dos diferentes municípios. Há situações que outros agentes, além do Estado, vão controlar o território. Vamos pensar, por exemplo, um grupo terrorista, vamos pensar o Estado Islâmico na Síria, no Iraque, onde ele acabou tendo controle de determinados espaços dentro desses países. Eles estabeleceram controles, né? Eles não estão organizados ainda em um Estado nacional reconhecido, né? Ou seja, um país reconhecido, mas eles tomaram o controle desses espaços e exerceram a partir do seu poder, a partir da sua força, nesse caso militar, o controle sobre esse território. Tá? Então, outros agentes, além deles, podem controlar um determinado território. Um outro exemplo pode ser dos narcotraficantes. Né? Por exemplo, em áreas das grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte, algumas áreas elas são controladas por narcotraficantes, tá? E disputam aí com o próprio Estado, com o governo e o controle dessas áreas. Eles assumem o controle dessas áreas, é ou não é? A gente cansa de ver na TV no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil também, algumas áreas que são controladas por um conjunto de traficantes, né? A partir daquele momento, eles estabelecem a sua relação de poder sobre aquele território. Então, vejam, né? O território ele vai ser esse recorte do espaço controlado por um poder instituído ou um poder que não é instituído legalmente, digamos assim. Ele controla um território, né? Às vezes a gente tem controle de território também de alguns espaços por outros agentes, né? Às vezes nem é a partir da força, mas é o controle sobre uma ocupação de um espaço. A gente tem em alguns lugares o controle, por exemplo, de algumas praças por skatistas que frequentam todo dia aquele espaço e quando vê um outro grupo querendo ocupar aquele espaço naquele momento que os skatistas estão sempre ali, utilizando uma pista de skate, por exemplo, ou a própria área de uma praça, e quando vem um outro grupo acaba ocorrendo um certo conflito de interesses, né? Então, vejam que um grupo estabeleceu a sua força, o seu poder seu poder em um espaço a partir da sua ocupação, a partir da sua rotina. Então, isso pode acontecer também. Então, veja que o território, ele esse território que a gente conhece mais facilmente, que é o território dos países, dos estados, como ele pode ser também territórios estabelecidos por outras forças que não necessariamente são forças instituídas, né? Como, por exemplo, o grupo de terroristas, narcotraficantes ou o próprio grupo que se impõe a partir do uso de determinado espaço, como eu falei, numa praça pública, por exemplo, né? Com diferentes grupos querem utilizar aquele espaço. Então vejam, né, que o território pode ser de uma forma ampliada, de uma forma institucionalizada, como ele pode ser de uma forma mais que ocorrer de uma forma espontânea dentro do espaço. Tá? Mas o importante é dizer que o território é esse espaço onde tem um poder né, instituído, né, onde tem um poder alguém estabelecendo um poder sobre um determinado espaço, e isso a gente vai chamar de território dentro do ponto de vista da geografia, tá bom? Então esse é o território. Bom, e região, né, que é o outro conceito que a gente também precisa falar, tá? A região, né, na geografia, ela pode ser conceituada como uma determinada área, né, que pode ter uma extensão variável, ou seja, pode ser uma determinada área de extensão pequena ou de extensão grande, tá? Então, por isso a gente pode dizer que é uma extensão variada, que apresenta apresenta características próprias e particularidades que vão diferenciar aquele espaço de outra região, de outras regiões. Tá? Então, repetindo, região ela pode ser conceituada como uma determinada área da superfície terrestre com extensão variável, que apresenta características próprias e particulares que vão diferenciar essa região de outras. Tá? Então, são espaços que têm características próprias, têm particularidades. Tá? Então, esse conceito de região fica associado a essa ideia de particularidade. Aquele espaço específico, né, pode ser um espaço pequeno, um espaço grande, ele tem características específicas, ele tem particularidades. Tá? Então, ele pode ser definido por diversos critérios. Tá bom? Professor, então as regiões brasileiras, por exemplo, né, que divididas pelo IBGE, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, elas são diferentes? São diferentes. Elas têm características diferentes. Tá? No caso do IBGE, utiliza vários critérios para diferenciar elas dos outros espaços. Tá? Mas a gente tem, por exemplo, critérios naturais que dividem essas diferentes regiões do Brasil, critérios socioeconômicos que dividem essas diferentes regiões. E elas têm particularidades. Né? Vejam que a gente está falando de uma extensão territorial de um país.
mas pode ser, por exemplo, também do espaço mundial. A gente tem as Américas, né? As Américas elas podem ser divididas em 3 regiões: a América do Sul, a América Central, a América do Norte, por exemplo. A gente tem 3 subdivisões aqui de uma América que estão sendo diferenciados. Posso dividir também o mundo em região de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, por exemplo. Isso daí é um método regional também, né? Falar um pouco sobre essa subdivisão. Posso falar, por exemplo, dentro de um estado. Olha só, eu trouxe o exemplo aqui do estado de Minas Gerais. A gente tem essa região aqui de Minas, né, que é a região que está pintada de um roxo mais forte aqui dentro do estado de Minas Gerais, que é a região do Triângulo Mineiro. Tá? Essa região é uma região que tem particularidades, né, do estado de Minas Gerais. Ele, então, tem diferenças em relação a essas outras regiões do estado de Minas Gerais. Tá? A gente pode, por exemplo, pensar numa cidade. A cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, ela é dividida em regiões. A cidade de São Paulo, por exemplo, ela tem Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul, Zona Central. Né? Então, cada uma dessas regiões da cidade de São Paulo, ela tem diferenças, ela tem particularidades, por isso que elas são divididas, então, em regiões. Tá vendo como a gente está encontrando diferenças, particularidades? Pode ser num espaço grande, como as Américas, ou o espaço global, pode ser um espaço menor, como um determinado país, pode ser um espaço dentro de um determinado estado ou de uma própria cidade. A gente tem regiões. Tem regiões. O que é a região? É aquele espaço, então, que tem particularidades, que tem características próprias. Tá? Dentro de um bairro, às vezes, a gente encontra uma área que tem uma região, que tem uma área que tem, por exemplo, mais atividades econômicas, né, daquele bairro, numa certa rua, né? E outra, a gente tem uma característica mais residencial. Vejam aí que eu estou usando o critério de residencial e comercial para dividir esse bairro em 2 regiões, por exemplo. Tá vendo? Então depende do critério que eu vou utilizar para dividir então esses espaços em regiões, tá? Uma região ela pode ser natural, tá? Onde a gente usa o critério da paisagem natural. No Brasil, por exemplo, a gente pode dividir o Brasil nos biomas, né? Amazônia, Caatinga, Cerrado, pradarias. A gente pode dividir, então, utilizando essas questões naturais dos biomas, por exemplo, né? Ou das questões de relevo, enfim. Tá? Eu posso colocar, por exemplo, uma região a partir das questões naturais ou geográficas. Né? Geográficas, aí eu vou estar estabelecendo critérios, por exemplo, econômicos, políticos, social, cultural, para dividir determinados espaços. Tá? Esse conceito de região, gente, ele é importante, mas ele já foi bem mais importante na geografia, do estudo de geografia regional. Eles foram dominantes em determinada época, tá? Principalmente ali no século XIX, início do século XX, essa característica, essa categoria região, ela era muito mais importante dentro da geografia. Ela perdeu um pouco de espaço quando a gente começou a ter o avanço da globalização e uma sociedade informacional ligada por redes, né, que começou a gente ter um estudo mais ampliado do mundo. Mas a região, o conceito de região, gente, apesar de ter perdido um pouco a importância do início do século XX para cá, ele ainda é um conceito muito importante, fundamental. Não é à toa que os espaços ainda são divididos em regiões. Como eu falei, por exemplo, na cidade de São Paulo, dividida por regiões, ela é importante para administrar, porque cada uma dessas regiões tem diferentes características. Zona Norte tem uma característica de população, a Zona Sul é uma região maior, por exemplo, que tem uma grande população também, mas tem vários espaços ainda espaços de floresta, por exemplo. A gente tem a Zona Leste, que é um espaço um pouco menor, mas que tem uma característica de ter uma grande quantidade de população. A Zona Oeste também tem a sua diferença, a Zona Central de São Paulo também tem a sua diferença. Então, região ainda é fundamental para a gente planejar, por exemplo, para ter regiões de planejamento. É importante para a gente entender as diferenças desses espaços, porque cada um desses espaços tem particularidade. E é por isso, por exemplo, que é importante também dividir o Brasil em regiões.
regiões para entender a diferença, as necessidades de cada uma das regiões brasileiras, por exemplo, porque cada uma delas tem uma particularidade, tem uma diferença, tá bom? Então, a gente também viu aqui esse conceito de região, ok? Bom, então vamos analisar de forma geral aqui esses conceitos. A gente tem então o espaço geográfico como aquele conceito maior que a gente viu nas últimas aulas, né? O conceito de espaço geográfico que que a gente viu na última aula, né? Ele é analisado e vivenciado então pelas escalas geográficas que eu falei ainda há pouco, as escalas locais, a escala local, a escala nacional, regional, enfim, tá? Numa escala local, se a gente analisar numa escala local, é importante a gente analisar o conceito de lugar, que é aquele conceito do espaço onde a gente estabelece as nossas relações, né? Com parentes, vizinhos, que eu falei ainda há pouco, tá? Esse lugar ele vai abrigar paisagens, né? O espaço em si, o espaço natural, paisagens culturais também aqui nesse espaço, ele vai ter a relação com as paisagens e vai estabelecer também aqui as suas relações sociais, tá? Se a gente pensar numa escala geográfica nacional, é importante a gente também entender o território, né? No território a gente vai ter que é o conceito da geografia que a gente tem, o espaço onde a gente estabelece relações de poder, que pode ser, por exemplo, o Estado nacional, o Estado, o governo que estabelece relações dentro do seu próprio território, e outros agentes também estão atuando aqui dentro desse território. A gente tem outros agentes atuando sobre esse território. A gente pode pensar também de uma maneira regional, olha só o conceito de região, né? Aqui dentro do conceito de região, que ele pode ser uma região que utiliza conceitos, que utiliza critérios para dividir esse espaço de natural, né? Ou seja, espaços que tenham características naturais específicas, né? Isso daí teria um critério de então para dividir esse espaço como uma paisagem natural, que eu falei ainda há pouco dos biomas, por exemplo, dividir o Brasil na região de biomas, ou não só o Brasil, é só um exemplo, pode ser um bairro, um determinado estado, né, também, e pode ser também, pode ser a região geográfica, que vai utilizar critérios de paisagem cultural, ou seja, de paisagens que foram modificadas ou que foram inseridas a partir do homem, tá? Tudo isso, então, foram os conceitos que a gente viu hoje, tá? Dentro desse território, tá? Dentro do espaço geográfico, tá? Então a gente tem aqui conceitos importantes, né? Que são o lugar, o território e a região também são conceitos fundamentais e a gente vai precisar desses conhecimentos ao longo do ensino médio, tá bom? Então um abraço, até a próxima.